João Neto, ele é de São Paulo, ele é da cidade de Guaratinguetá. Ele pergunta, um jovem solteiro que é pai, ele pode ser chamado à vocação sacerdotal? Pode. Se ele vai ser sacerdote é uma outra coisa. A vocação, independente dos acidentes ou dos incidentes que acontecem na vida, não é negada. Uma vez que se você realmente é chamado por Deus a ser sacerdote, não é porque houve situações na tua vida antes desse discernimento que vão negar a vocação. Porém, hoje, o ser sacerdote, devido a algumas situações particulares em todo o mundo, a igreja tem se voltado para favorecer o vínculo natural. Ou seja, se um pai ele tem esse vínculo natural com o seu filho, então a igreja tem optado para acompanhar caso por caso. Então é uma questão de procurar o bispo da sua diocese para que o bispo possa ir acompanhando essa situação, essa pessoa. Justamente porque hoje, devido às situações que têm ocorrido, o vínculo natural é favorecido diante de uma pergunta como essa. Nesse caso, o vínculo natural é o filho. É o filho. É o fato dele ser pai. É o fato dele ser pai. Obrigado, padre. Quando eu pergunto para a Leila se tem pergunta, ela regala esses olhinhos nordestinos. Fala, querida, para quem é a própria pergunta? É para o Betão. Para o Betão. Vamos lá, Betão. Betão, eu não vou identificar a pessoa, tá? Meu marido está passando por tratamento psiquiátrico e psicológico. Porém, tem me tratado muito mal. Sem ofensas nem agressões, mas não me faz companhia, me trata com indiferença, como se eu não tivesse importância para ele. Está sendo um tempo muito difícil para mim. Me oriente, me ajude. Eu já vivi isso, minha irmã. Né? A Cris teve 4 anos de depressão. E foi um tempo muito difícil na nossa vida. E está todo mundo sujeito. Ninguém está livre, né? Nesse mundo doido que a gente vive, as provações, as dificuldades, né? Tanto é que quando você casou, falou assim, te prometo ser fiel na saúde e na doença. Foi justamente pensando nisso que Deus já estava te falando, olha, ninguém está livre de ter uma enfermidade, uma doença. Segura na cruz. Esse é o que eu usei com a minha vida, né? Muitas vezes eu estava desesperado, triste, aí acordava para a minha missa diária e na palavra, na comunhão, Deus ia tocando meu coração, me dando mais um dia de ânimo, mais um dia de reconciliação e eu fui. Até que, graças a Deus, a Cris hoje está bem. Ela está muito bem, viu? Nossa, o ano passado, eu digo, padre, foi o melhor ano da nossa vida. Depois de 4 anos difíceis que a gente passou, a Cris não queria ter relação sexual, estava mal mesmo. E esse era um dos itens, né? E assim, às vezes ela sumia, dentro de casa ela sumia, né, Preta? Aí depois de uns dias ela voltava e falava, você voltou? Quer dizer, ela estava em casa, mas a cabeça dela estava longe, apagadinha. Foi o tempo, né? Acho que a gente tem que estimular, a gente tem que apoiar, a gente tem que buscar a medicina, a gente tem que buscar o tratamento. Deus deu essa sabedoria ao homem para ser usada. Não abaixa a guarda não, meu irmão, vai firme. Agora, é oração, é proximidade com Deus, porque é só Ele que vai te dar força. E o tempo da graça, eu acredito que vai chegar. Força lá. Dentro disso, só acrescento uma coisa que a palavra paciência, que muitas vezes a gente pede, principalmente nessas situações, a palavra paciência significa saber sofrer. Então, quando nós estamos pedindo o dom da paciência, nós estamos pedindo, Senhor, ensina-me a sofrer. Sofrer nessas situações. Olha lá o que você está pedindo a Deus, olha lá o que vocês estão pedindo, porque tantas pessoas pedem nessas situações o dom da paciência. Ai, meu Deus, me dê paciência. Deus vai dar ocasiões para que você saiba sofrer. Justamente isso. Então, é pedir para que você saiba sofrer. A paciência vem de paixão, então. Justamente. É a ciência da paixão. Legal. Oh, beleza. Cris, como é que você se sente? Seu marido expondo um aspecto tão íntimo da vida de vocês? Eu acho importante as pessoas saberem, porque muitas vezes você acha porque você é um casal cristão, missionário, que faz palestras, faz um monte de coisa que a gente não está sujeito a isso.
E durante esses 4 anos difíceis, a gente continuou falando do amor de Deus, a gente continuou pregando, a gente continuou vivendo a nossa vida de igreja, e só que eu estava doente e eu precisava ser tratada. E ele teve a paciência, padre, porque tinha dias que ele acordava e falava, acho que não vai dar. Aí ele ia à missa e o Senhor ensinava ele a sofrer com esperança, né? Eu acho que essa é a diferença. E eu acho que expor as nossas fragilidades é importante para que o outro saiba que tem jeito, é possível. Se a gente conseguiu, você também vai conseguir. E a gente, quando ela estava fazendo a pergunta, um já olhou para a cara do outro e falou assim, pode falar, né? Porque a gente tem essa intimidade de um já olhar para o outro e já falar, agora é a hora de falar isso. Né? E o sacramento do matrimônio não é uma mera bênção, é mais do que isso. É graça, é sinal sagrado da presença de Deus na nossa vida. É o sacramento que te põe de pé para que você possa enfrentar as adversidades. É Deus agindo na pessoa, na carne, na vida, na história, para que possa... Porque sozinho a gente não aguenta mesmo, né? Eu não aguento mais, ok, Deus aguenta por você. É nessa troca em que você chega a Deus e Deus chega a você que você encontra força. Então, o sacramento não é um simples ritual, é a graça efetiva de Deus na vida de duas pessoas que querem ser santos. Ou nada. Ai, Deus seja louvado. Deixa eu contar para você um pouquinho sobre a festa da misericórdia. No primeiro domingo depois da Páscoa existe a festa da misericórdia. Ela foi instituída por Nosso Senhor. Ela foi pedida a Santa Faustina. Jesus mesmo fez esse pedido, está no Diário de Santa Faustina. Desejo que a festa da misericórdia seja no primeiro domingo depois da Páscoa. A festa da misericórdia será no dia 7 de abril, portanto, é um domingo. Entretanto, já faz alguns anos que a festa da misericórdia, justamente por tanta gente que já chega no sábado, ela começa justamente no sábado pela manhã, com a missa no domingo às 3 da madrugada, e a partir daí toda a programação que se encerra com a celebração da Eucaristia, depois da oração do Texto da Misericórdia, às 3 da tarde, no domingo, e logo depois a Santa Missa. No sábado, a nossa programação ela começa pela manhã, e nós teremos a graça de sábado, dia 6 de abril, às 18h30, termos aqui, neste dia de louvor que antecede a festa da misericórdia, a gravação do DVD do padre Fábio de Mello. Será às 18h30. À noite nós teremos o nosso show devocional, que será o nosso show onde iremos venerar a imagem de Jesus misericordioso, com a presença do Eugênio Jorge, do Ricardo Sá e da Salete Ferreira. No domingo, a grande festa da misericórdia, padre Fábio de Mello celebrará a Santa Missa e durante todo o dia estaremos presentes com o padre Antônio Aguiar, do Rio de Janeiro, a Eliana Sá, a Gabriele Sanchotene e o Ricardo Sá e Eugênio Jorge. Tome nota desta data. Se você ainda não veio viver conosco a festa da misericórdia, estou convidando você para que você venha estar conosco, ok? Outras informações sempre no 0 operadora 12 3186 2600 ou no eventos.cançãonova.com. Estamos esperando você. O nosso tema hoje é livre, e a Leila tem pergunta agora para o padre Anderson. Eu sabia disso. A Glorinha, padre, o conclave. Haverá mudanças dentro do Vaticano com o novo Papa? E quais serão essas mudanças? Está uma ansiedade tamanha pelo novo Papa. Mas eu acho que esse é um momento muito mais de oração do que especulação. O Papa que virá responder e corresponder a todos os desafios da Igreja no tempo de hoje. Por quê? Porque sempre foi assim. Sempre foi dessa forma. O que nós precisamos entender é que existe, digamos, leis naturais, leis divinas, que o próximo Papa não vai mudar. Por exemplo, aquilo que é valor da vida, valor da família, valor da pessoa humana. Existem esses valores que não vão ser mudados, por quê? Porque a Igreja não tem autoridade de Deus para mudar certas coisas.
Isso foi uma homilia que o Papa Emérito Bento XVI, ano passado, na Quinta-feira Santa, disse a todos os sacerdotes. Diante de tantos pedidos para que faça isso, mude aquilo, arrume aquilo outro, o Papa disse muito claramente: nós não temos a autoridade de Deus para mudar os valores que Ele nos deu. Então, o Papa que virá vai corresponder aos desafios que hoje a Igreja enfrenta, mas as mudanças serão apenas dentro de um contexto histórico e não dos valores. Padre, é muito importante a gente mencionar nesse momento que existe inclusive uma forte pressão da mídia secular com especulações do tipo de uma suposta esperança de que um novo Papa venha, por exemplo, a aprovar o aborto, que um próximo Papa venha a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E é preciso que, neste momento, nós nos atenhamos de uma forma muito assegurada pela Igreja, como o senhor está fazendo agora, de que, de fato, esses valores que nos foram dados, eles nos são garantidos desde a nossa essência, desde sempre. Então, não será o Papa que mudará isso. São valores, e valores não mudam. Existe hoje uma mudança na escala de valores. Aquilo que é valioso desceu e aquilo que não tem valor nenhum subiu. A mudança na escala de valores acontece, mas a mudança nos valores permanece. E essa nós não temos autoridade de Deus para mudar. Quero aproveitar a oportunidade desse comentário aqui para divulgar e convidar você para participar do grupo Namoro Cristão. Não sei se você já ouviu falar que a Canção Nova possui um grupo no Facebook que se chama Namoro Cristão. Muitos casais participam e muitos solteiros também participam, porque ali estão encontrando um grande amor. O último casal que eu encontrei, que haviam se encontrado no Namoro Cristão, eu os encontrei, eu não lembro o nome deles, eles estavam num aprofundamento para casais em Campinas. Ele morava nos Estados Unidos, ela morava no Brasil. Se conheceram no grupo Namoro Cristão e depois de um tempo de relacionamento virtual um pouco mais longo do que o devido, porque no grupo Namoro Cristão, apesar de ser um grupo de relacionamento virtual, não existe nenhum estímulo a esse tipo de relacionamento. Pelo fato deles estarem muito longe, eles se relacionaram virtualmente durante um tempo e depois já estavam aqui no Brasil, vieram se encontrar, estavam encontrando a família. Um outro casal eu encontrei passando a lua de mel aqui na Canção Nova. Enfim, você está vendo aí um pouco do facebook.com/Namoro Cristão. É um grupo que ele é administrado pela Canção Nova, sou eu quem administro esse grupo, com um grupo de casais, são jovens casais de noivos e namorados que me ajudam nessa beleza que está aí, que é o grupo Namoro Cristão. É um grupo aberto, você está convidado para vir participar. Vamos em frente, Leila, para quem é a próxima pergunta? Para a Cris. A Leila gostou das respostas da Cris, pelo visto. Cris, Aparecida pergunta: gostaria de saber se é normal meu filho de 12 anos estar desinteressado dos estudos. Perguntou para a professora. Olha, é uma idade que começa a se interessar por muitas coisas. Desperta a questão de namoro, de interesse, não namoro em si, mas despertar para outras, né, para interessar pelas meninas. Menino é muito interessado, provavelmente o seu filho também é, por esporte. Então, realmente, acaba desviando para outros lados mesmo. E uma coisa que você deveria dar uma olhada é que tem vários tipos de escolas. Então, talvez dê uma olhada se essa escola que o seu filho estuda tem favorecido também um envolvimento dele nos estudos, né? Então, é um assunto mais complexo. Eu acho que tem muitos fatores que entram aí. Mas não se desespere, porque ele é um adolescente, isso é muito natural. É importante que você fique mais próxima dele, perceba quais são os seus interesses, e aí você pode ter uma ação maior na vida dele.
né? Mas preste atenção nessa questão da escola. Que tipo de ensino essa escola promove? Obrigado. O assunto agora é horóscopo. Eu estou aqui com a Gabi Cupertino. Ela entrou em contato comigo através do Twitter, @RicardoSacN. Padre, ela diz o seguinte, ela se dirige ao Senhor mesmo e diz: Padre, eu não acredito em horóscopo, mas eu amo ler as revistas que falam do tema. Será pecado continuar comprando e lendo? Se você não gosta, como Não, mas mesmo... ela gosta. Então, Ela mas... falou, eu amo. Ah, ela ama. Eu vou repetir. Padre, eu não acredito, mas amo ler essas revistas. É pecado continuar lendo? A questão não é simplesmente o pecado, a questão é o que esta leitura influenciará na tua caminhada, digamos, em busca de uma verdade, e a verdade é Jesus. É claro que existe, digamos assim, certas coisas que atraem, não? O mistério, descobrir o futuro, todas essas coisas, a cor que eu devo usar, o número que eu devo, porque eu também fui, digamos assim, um assíduo um tempo, antes de conhecer Jesus Cristo, assíduo em relação ao horóscopo, mas bem nessa linha. Eu não acreditava tanto, mas uma vez que estava ali no jornal, na revista, eu lia para ver o que significava o meu, e tantos católicos que fazem isso. Mas a questão é muito simples. O que essa leitura vai influenciar? Primeiramente, vai te deixar dividida entre o que eu devo fazer e aquilo que está escrito que eu tenho que fazer. O que eu posso fazer diante dos meus conceitos, diante da minha fé, diante daquilo que eu creio e diante daquilo que realmente está escrito. Faça isso, vista aquilo. Hoje você vai encontrar determinada pessoa, o amor está no ar, cuidado com isso, cuidado com aquilo. O descobrir o futuro, nem Jesus Cristo disse que nem ele sabe o futuro, só o Pai sabe o futuro. Então essas descobertas de futuro é um pouco que se pode desconfiar. Ok, padre, vou fazer uma dobradinha. Obrigado. Vim fazer uma dobradinha com o senhor, não vou identificar a pessoa. É também através do meu Twitter. A minha filha quer casar no religioso, mas ela quer um casamento ao ar livre, fora da igreja. O que a igreja orienta quanto a isso? A igreja orienta que o edifício é o lugar da comunidade se reunir. Então, todos os sacramentos dentro do edifício, o edifício, quando eu falo, é a igreja, edifício, a igreja pede que justamente aconteça esse sacramento, seja batismo, seja matrimônio, ali na igreja. Por quê? Para que tenha participação, primeiramente, da comunidade e tenha um lugar de referência. É naquele lugar que a comunidade se reúne. Se é num sítio, se é num barzinho, se é em qualquer outro lugar, ali não é o lugar... Perdeu a referência. Perdeu a referência do lugar onde a comunidade se reúne. Obrigado, Padre Leila, eu volto já contigo. Beto, por conta do teu testemunho, essa pergunta aqui é para você. Esse amigo pede para não ser identificado. Ele diz, somos casados há mais de 26 anos e vivemos dentro dos padrões normais. Até mais ou menos um ano atrás, que não temos mais relações sexuais. A minha esposa, com o passar do tempo, não quer mais que eu me aproxime. Por algum tempo, eu estou conseguindo ser fiel, mas hoje eu me sinto confuso. Eu me sinto dividido entre a possibilidade de me separar, de procurar outras mulheres, ou de viver continuando aceitando essa situação. Me ajuda. Deus colocou em nós, homens, um instinto predador, não sei se posso dizer assim, né? Nós predador. A gente que vai à caça. É que nós que vamos à caça, né? E é engraçado que, né, você que fez a pergunta, você sabe disso. Às vezes a gente toma uma tábua da esposa no outro dia, e no dia seguinte a gente está lá, porque Deus colocou esse instinto em nós, né? Então isso é lindo. Acho que é bacana. Você é um homem normal de estar vivendo essa realidade. Porém, é um tempo de dificuldade, né? Por exemplo, a gente está com 19 anos de casados e por conta do diálogo que a gente encontrou em Deus, a gente está acertando a nossa sexualidade até hoje. Então, pode ser também que vocês precisam discutir como é bom para você, como é que você está se sentindo, como é essa carícia para você, você gosta disso, como é que você acha mais gostoso.
eu e a Cris estamos vivendo esse momento depois desse tempo que a gente passou com as nossas dificuldades, de retomar, redescobrir a nossa sexualidade. Então, é um tempo muito legal, está um tempo de namoro, está um tempo de carícia. Agora, é fundamental, gente, que a gente caminhe em Deus para que a gente possa dar esses passos, né? Esse seu apetite, essa sua vontade de sair fora do casamento, só vai levar à ruína. Você tem que sentar com a tua mulher, falar da sua necessidade, falar dos seus anseios, falar do seu desejo por ela, e em oração, rezar. Quantas vezes a nossa oração era quase chorando, né? Depois eu falava, Cris, mas eu tenho vontade, como é que eu faço? Está difícil. E ali a gente ia se acertando. Hoje, depois desse tempo de vacas magras, a gente está num tempo gostoso. Então, assim, não dá para a gente resolver as coisas sem as ferramentas que Deus nos deu. Beto, em alguma situação como esta, você indicaria procurar ajuda que não seja unicamente, assim como você já mencionou, que de fato é uma ajuda essencial, o diálogo com a própria esposa, o relacionamento com Deus, buscar uma ajuda fora do casamento? Fizemos isso também. Fomos numa sexóloga, eu e a Cris. Ela trouxe, sentou com a Cris, sentou com a gente. Ela identificou que no momento que o problema era mais com a Cris. Algumas vezes a gente estava junto, me tirou da conversa, colocou a Cris e acrescentou na nossa relação. Acho que tudo é muito bem-vindo, né? Procurando um profissional coerente, competente, com boas indicações, também é muito positivo. Ok, muitíssimo obrigado, meu amigo. Sabe aquela pergunta do vestido de noiva? Eu sei, sim, eu estava lembrando dela. Tivemos notícia aí? Tivemos. Que bom. Ela refez a pergunta. Ótimo, vamos Se lá. uma pessoa que foi casada na igreja durante 14 anos se divorciou e ela pode novamente se casar de noiva, vestida de branco, somente no civil, tem algum problema? Aí a resposta que nós demos daquela hora. A questão não é simplesmente do vestido de noiva, mas a situação é um pouco mais profunda. Ela já foi casada. A pergunta, eu te respondo fazendo uma outra pergunta. Você já acertou o teu antigo relacionamento? Já está tudo tranquilo, seja no lado civil, seja no lado religioso? Porque quando se casa, nós vamos procurar o lado dos homens, o lado civil, e também vamos buscar o lado da igreja. Ok. Uma vez que não deu certo por vários motivos, ou independente do motivo que aconteceu, também deve acertar, seja a questão do civil, seja a questão do religioso, ou seja, verificar junto a um tribunal eclesiástico se existe... Pode continuar, padre. A gente está tendo interferência aqui. Eu acho que é algum teste de algum outro programa. Algum outro programa que está acontecendo. PHN. Vamos em frente, padre. Isso dá no programa ao vivo, né? Isso é para provar que a gente está ao vivo nós estamos mesmo. ao vivo mesmo. Isso. Então, você que está nessa dúvida, a questão é essa: procure resolver a tua situação no civil. Se você já está indo casar no civil, significa que você já fez, mas também veja se você resolveu já a tua situação junto ao religioso, ou seja, uma vez que você já foi casada dentro do religioso. E o fato do vestido de noiva, isso, volto a dizer, para o civil isso não influencia em nada. Para o religioso influencia justamente isso, que é o sinal de pureza, o sinal de entrega de uma pessoa para a outra.